Irmãos e irmãs, celebramos hoje, nesta manhã, o 10º domingo do tempo comum. E o tempo comum é esse tempo propício para caminharmos com Jesus e descobrirmos quem Ele é no caminho. O Senhor vai se revelando a nós, pouco a pouco, e a liturgia vai nos convidando a aprofundar esse encontro que com Ele a gente vai fazendo no nosso dia a dia, no cotidiano. E a palavra de Deus hoje, nesta 10ª semana, eu penso que na verdade ela dispensaria qualquer comentário, porque ela é muito clara no desejo que Deus quer, no desejo de Deus, de que estejamos com Ele, que acreditemos nele, né? Que estejamos com Ele pela nossa fé, pelo amor que Ele tem para conosco, e que por conta disso nós não procurássemos, né, dificultar mais as coisas, que parece que a gente gosta de dificultar as coisas. Olhemos o que a palavra de Deus nos fala, né? A primeira leitura lá do profeta do profeta Oséias. O profeta Oséias, nós sabemos que ele é um agricultor, né? Isso aqui é um elemento da liturgia da palavra de Deus hoje que eu acho que é muito importante para nós. Deus não faz distinção de pessoas. Ele chama a todos, porque Ele ama a todos e todas, claro, né? E a gente vê isso aqui na liturgia. Por exemplo, ele chama Oséias, é o profeta lá da zona rural, né? Profeta do campo. Mas também a gente vê no evangelho de hoje, Jesus chama Mateus, que é um cobrador de impostos, né? Um homem que não era nada amado pelo seu tempo, pelo seu povo. E Jesus está no meio dessas pessoas, com essas pessoas. A profecia de Oséias nos mostra, né, o desejo de Deus para conosco. E esse desejo de Deus para conosco é de que estabeleçamos com Ele uma relação de intimidade, uma relação de amor. E Oséias vai falar exatamente sobre isso, né? Utilizando, claro, a linguagem da sua realidade, né? E eu achei muito bonito o texto, na verdade, do profeta Oséias. Ele diz que para seguir Deus, né, para seguir o Senhor, é preciso saber como seguir o Senhor. E aí ele vai dando algumas ideias aqui de como fazer isso. E a primeira coisa é ter consciência de que Deus está sempre conosco, de que o amor de Deus para conosco é fiel, de que Deus é constante, de que Deus é certo na nossa vida. E ele utiliza exatamente essa linguagem aqui, dizendo que como a aurora é a sua vinda, ele virá até nós nas primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. Então, ele se utiliza da imagem da natureza, né, para dizer como é certo o amor de Deus por nós. Então, essa é uma coisa que a gente precisa colocar na vida da gente. Às vezes a gente é muito incrédulo, né? A gente tem sempre muitas dúvidas. A gente sempre faz muita confiança nas nossas ações. E até com Deus, a nossa relação com Deus, também às vezes a gente constrói dessa maneira. Eu faço isso, faço aquilo outro, e por isso Deus tem que me atender. A gente entra quase numa relação de idolatria, né? E a gente vai ver que exatamente as respostas, tanto da profecia de Oséias, quanto do evangelho de São Mateus, né, é exatamente isso, dizendo que Deus não quer o sacrifício humano, o nosso sacrifício. Porque Ele nos ama e o seu amor é gratuito, independentemente daquilo que a gente faça ou deixa de fazer. Ele nos ama porque Ele nos ama, e é só isso. Que Jesus e que o profeta quer que compreendamos. E por isso, na carta aos Romanos, São Paulo vai trazer a imagem de Abraão para nos dizer que é pela fé, é acreditar que Jesus, ou acreditar que o Senhor nos ama e está conosco, e a gente então consegue ir para frente. E aí aqui ainda na profecia de Oséias, a gente vai percebendo assim a diferença, né? A diferença
do amor de Deus para conosco e do nosso amor para com Deus. Ele vai utilizar, né, a certeza de que todos os dias nascem, né, ali a aurora, né, como a aurora é a sua vinda, a certeza disso, né? Todo dia o sol nasce, todo dia o sol nasce, ainda que tenha chuva, mas o dia nasce, a aurora chega. Então Deus está sempre constante, acho que essa é a palavra. E aí ele vai falar o nosso amor, né? O amor humano, o amor da humanidade para com ele, para com Deus, é como a nuvem pela manhã, ou como o orvalho que cedo se desfaz. Para mostrar a diferença imensa que há entre o amor de Deus para conosco e o nosso amor para com Deus. O amor de Deus é certo, como a aurora, como o dia que vem, como as primeiras chuvas, ou como as chuvas tardias. Sempre vem. Agora, o nosso amor para com Deus é como o orvalho da manhã, que logo seca, ou como a neblina, que logo se desfaz, a gente nem lembra que tinha neblina. E agora, ultimamente, por exemplo, já tem muita neblina de manhã cedo, né? Mas em um instante passa. Então, essa diferença, né, entre o amor de Deus para conosco e o nosso amor para com Ele. Como a gente é inconstante, como a gente é passageiro, como a gente é efêmero, né? Então, é preciso que a gente viva esse amor que Deus tem para conosco na fé, sabendo Ele está sempre com a gente, acreditar nisso. E aí o profeta termina dizendo isso, né? Ele diz que o Senhor fala, o cuidado de Deus para conosco, né? Eu os desbastei por meio dos profetas. Observem que a linguagem do profeta é sempre muito, muito do campo, né? Eu desbastei, arrasei-os com as palavras de minha boca, como luz expandem-se os meus juízos. E aí a máxima, quero amor, não sacrifício. O que Deus quer de nós não é sacrifício. O que Deus quer de nós é que amemos. E assim termina a profecia de Oséias no domingo de hoje. Quero amor, não sacrifícios, conhecimento de Deus. E lembra que no começo ele falava, é preciso saber seguir o Senhor. Então, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. À medida que a gente vai se encontrando com o Senhor, nós vamos o conhecendo. E o conhecendo, nós vamos saber como Ele nos ama. E que por isso é preciso viver no seu amor. Não é preciso fazer. Sabe que nesse tempo de Jesus, tempo dos profetas, tempo da antiga aliança, né, a religião dos israelitas era sempre muito centrada no templo e sempre muito centrada em quê? No sacrifício. Tanto que quando Jesus nasceu, né, José e Maria foram no templo levar as pombinhas, as rolinhas, como o sacrifício que tinha que oferecer pelo filho que nasceu. E tinha tantos outros sacrifícios, tantas outras coisas que tinham que fazer para viver com Deus. E é por isso, dentro dessa religião tão marcada por essa opressão, que o profeta diz, Deus não quer nada disso. Deus quer que vocês amem, que vocês pratiquem a justiça, nada mais, e que vocês tenham fé. E é essa a novidade que Jesus inaugura e que por isso tem muitos conflitos com os fariseus, com os doutores da lei, com todos os outros grupos mais radicais da sua época, que eram religiosos. E aí a gente vê aqui, por exemplo, o retrato do evangelho de hoje. Jesus chama um cobrador de impostos. E nós sabemos que os cobradores de impostos, no tempo de Jesus, eram os homens mais odiados do seu tempo. Por quê? Porque eram judeus como os judeus. Mas o povo de Israel era um povo colonizado. Era o Império Romano quem dominava. E o Império Romano obrigava a esses homens judeus a cobrarem os impostos dos seus próprios irmãos.
E, obviamente, cobravam os impostos exorbitantes para o império, porque o império se mantinha em cima disso, como até hoje, né, essas grandes potências do mundo aí vivem, se mantêm em cima daqueles que são explorados. Mesmo que hoje em dia, padre, não pode fazer essa comparação, etc e tal. Realmente, não tanto quanto, mas semelhante, né? Porque hoje em dia se fala muito esqueci a palavra agora, da autonomia de cada estado, etc e tal, da liberdade. Mas a gente sabe que os acordos todos internacionais sempre beneficiam os grandes, né? As grandes potências do mundo, né? Os países tidos de primeiro mundo. E nós continuamos só oferecendo a matéria-prima para que continuem mantendo o nível de vida deles. Mas em relação a isso, acho que é importante, depois a gente pode estudar essas coisas. Mas acho que um textinho do Papa Francisco chamado Laudato Si nos ajuda também muito sobre isso, a refletir um pouco sobre essa relação aí, mas a partir da ecologia, né? Bom, fecho parênteses. Mas no tempo de Jesus, isso era muito forte. E por isso, os cobradores de impostos eram odiados, eram tidos como os pecadores dos pecadores, porque, além de trabalhar para o império, era tido como traidor do próprio povo, explorador do próprio povo. Porque, além de cobrar os impostos do império, claro que cobravam sempre a mais para se manterem, para viverem também na vida boa. E Jesus vai lá e chama um deles para segui-lo. E não bastando isso, Jesus vai comer com ele na própria casa dele. E aí pronto, os fariseus foi demais, aí já é demais. E aí falaram, como é que o mestre de vocês come com um cobrador de imposto, come com os pecadores? E Jesus escuta a pergunta e aí dá a resposta dele, né? Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. E termina o evangelho com a profecia de Oséias: quero misericórdia, não sacrifícios. Então, irmãos e irmãs, aqui está um segundo elemento da liturgia de hoje para a nossa vida, para a nossa semana. Primeiro, a certeza de que Deus nos ama sempre. E que porque nos ama, quer também que correspondamos a esse amor. E por isso não precisamos nos sacrificar. Não precisamos criar fardos pesados para colocar nas costas dos outros. A religião deveria ser essa relação de amor para com Deus. Não essa relação de troca. Não essa relação de sacrifício. Eu faço um sacrifício para que Deus me dê uma bênção. Que ainda hoje tem muitas mentalidades assim. Não, eu vivo desta maneira, aquilo que eu já falei com vocês uma outra vez. A gente muda o nosso jeito de viver. Não é porque a gente queira alcançar o bem que Deus pode nos dar. Mas a gente muda o nosso jeito de viver porque a gente se sente amado por Ele. E quando a gente ama e é amado, a gente quer viver ali um pouco na mesma configuração, podemos dizer assim, né? O amor, o amante nunca vai fazer nada que desagrade o seu amado ou a sua amada. E vice-versa. Então é dentro dessa lógica a nossa relação para com Deus. Tanto que para os apaixonados não existem sacrifícios, né? Todo mundo faz todas as coisas sorrindo. Depois, quando passa o sentimento da paixão, mas eu fiz aquilo mesmo, né? Mas é essa a relação com Deus. Viver com Ele nessa gratuidade do amor, não do sacrifício. Então, é a primeira coisa da liturgia para a nossa vida. E a segunda coisa é que a gente não precisa aprender que, por amor, né, como eu posso dizer aqui, nós não somos chamados a fazer a distinção das pessoas, né? Mas, ao contrário, ter discernimento para perceber que, às vezes, aquela situação que é mais dissonante, talvez seja aquela situação na qual nós precisamos estar mais presentes. E aí a gente pode lembrar, por exemplo, sempre trago a imagem do amor da mãe, né? Se um filho está mais doente,
a mãe está mais presente na vida daquele filho. Se existem pessoas que precisam mais, Deus está mais. E aí eu penso que é importante para a nossa comunidade, olhando para essa ação de Jesus, que nós sejamos capazes de criar nossa comunidade, de abrir a nossa comunidade para acolhimento das pessoas que são tidas deslocadas da sociedade, né? Aqueles que são mais frágeis, aqueles que mais precisam. E não necessariamente tem que ser aqueles que estejam, doente, digamos assim. Porque, por exemplo, aqui é um cobrador de imposto. Não é alguém que está passando fome, não é alguém que está doente, não é alguém que é tido como um pecador. Claro que Jesus acolheu todas as outras situações e que nós precisamos também, claro. E sobretudo na nossa realidade, né, onde às vezes o básico nos falta, é claro que quem falta o básico a gente tem que estar mais presente, né? Mas tem outras situações também que às vezes a gente é muito fechado e a gente não é acolhedor uns para com os outros. E em nome da própria religião, né? Porque nós somos os puros, os bons, os corretos, os justos, etc. e tal, e a gente não se mistura com as outras pessoas. Então, penso que a palavra de Deus hoje ela é clara, mas ela também é muito forte. Ela é muito desconcertante, porque às vezes a gente é muito preso aos nossos esquemas, como nos ensinaram, e a gente vive ali e pronto, né? Então, é preciso deixar-se abrir pelo amor de Deus. Lá na comunidade de Nossa Senhora da Conceição ontem, eu dava um exemplo, né? Eu acho que vale a pena ainda dizer o exemplo. Porque, para mostrar um pouco como nós somos às vezes, né? Porque, olha só, Jesus foi jantar na casa de uma pessoa. E logo todo mundo começou a criticá-lo, né? Mas a gente faz a mesma coisa hoje em dia. E eu dava um exemplo, por exemplo, né? Se o padre começa a andar, começa a ir na casa, por exemplo, de alguém que é do candomblé, das religiões afro de raiz africana, todo mundo vai dizer, esse padre só vive com essa mulher do candomblé, esse padre só vive no candomblé, será que ele é católico mesmo? E aí começa um bocado de críticas. Né? Ou se o padre vai na casa de alguém que é homoafetivo, será que esse padre também não é homoafetivo? O que é que está fazendo com essas pessoas? Por que está indo para lá? Por que está indo para cá? Ou se vai na casa de alguém que as pessoas não veem bem. Eu dei essas duas características que às vezes são essas categorias que a gente mais escuta, né? Mas, por exemplo, com as mulheres prostituídas, o que é que o padre está fazendo lá? Estou utilizando a imagem do padre, mas às vezes com qualquer pessoa. E existem grupos na própria igreja que, por exemplo, porque ela é separada, porque ela é mãe solteira, não pode isso, não pode aquilo. Lembro de uma paróquia que uma mulher da igreja, não sei quanto, toda a vida na igreja, separou, nunca ficou com ninguém e nunca permitiram que ela fosse ministra da Eucaristia porque ela era separada. Mesmo que a mulher nunca teve mais ninguém na vida dela e está lá sem ter ninguém até hoje. Não, ela separada, não pode. Então Jesus fala aqui, Jesus está no meio dos pecadores, no meio dos cobradores de impostos, e fala o que Deus quer é misericórdia, não sacrifício. O que Deus quer, Ele veio chamar os pecadores, não os justos. Ele veio para os que estão doentes, não os que estão sadios, porque quem está com saúde não procura médico. Então aqui é um outro elemento, né, da liturgia de hoje para a nossa vida, né? Então, que a gente possa durante esta semana
ir refletindo sobre esses dois aspectos na nossa vida. A certeza de que Deus está conosco e de que Ele nos ama e que nos convida a estar com Ele gratuitamente, livremente. E depois, porque o amamos, porque nos sentimos amados por Ele, ir ao encontro de todas as pessoas, sobretudo daquelas que estão deslocadas do convívio social, com o nosso meio, para acolhê-las. É preciso acolhermos-nos uns aos outros. Então, que a Eucaristia de hoje nos ajude, nos inspire, nos dê coragem a vivermos sempre na fé, como o nosso pai Abraão, que nos falava ali, São Paulo, na carta aos Romanos. Assim seja. Amém.